cresceu cercada do que chamamos de fatores de risco na psicologia. São situações que aumentam a probabilidade do sujeito desenvolver ou potencializar algum transtorno psicológico e, claro, fica bem nítido que a guerra, o caos e a violência são fatores que marcam para sempre a vida do indivíduo. Powder cresceu e viu seus pais morrerem de uma forma super brutal na sua frente e foi o primeiro abandono que ela sofreu. Não foi um abandono intencional por parte dos seus pais, é claro, mas não deixa de ter aquela carga de abandono. E guarda isso que a gente já vai abordar lá na frente. Desde cedo, a violência foi a única forma de sobrevivência que ela conhecia. E claro, isso refletiu nas suas atitudes. Só com esse fragmento da infância dela, a gente já pode notar o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Ele ocorre quando uma pessoa vivencia uma situação de extremo trauma ou estresse, da qual ela não consegue lidar. E isso acaba trazendo consequências negativas para sua vida e para quem está ao redor, enfim. Esse foi um dos pilares que sustenta muita da instabilidade que ela tem ali depois que cresce. No primeiro episódio, ela já mostra reprimir uma violência que tanto ronda ela, e ela sempre foi muito insegura de si. Ela achava que não ia conseguir pular pelos telhados, ela tinha medo de ficar sozinha. Apesar dela ter um pai adotivo, ela depositou absolutamente todas as suas necessidades ali de segurança e carinho na sua irmã, Violet, mas ela também não conseguia suprir tudo aquilo que a Powder precisava emocionalmente, digamos assim. Afinal, a Vi também estava afundada nas suas próprias questões. Aliás, se você acha que vale a pena fazer um vídeo dela ou de algum outro personagem de Arcane, deixa aqui nos comentários que a gente providencia. Tendo em vista toda essa insegurança e esse medo na infância, a gente pode afirmar que ela possuía muitas crenças disfuncionais a respeito de si mesma, que basicamente falando seria uma visão distorcida da realidade, onde no caso dela, ela acreditava ser inferior e não ter capacidade, atrapalhar o rolê dos outros. É uma visão super pessimista que ela tinha de si mesma e seus amigos Milo e Clegor reforçavam essas crenças disfuncionais na garota, dizendo que ela dava azar, que ela estragava tudo, enfim. Tudo isso colabora para uma autoimagem bem pessimista que ela tinha de si mesma. Provavelmente para tentar se provar desde criança, a Powder demonstrava uma dificuldade de regular as emoções, e isso vai se acentuando muito na vida adulta. Ou seja, as atitudes impulsivas dela, por exemplo, quando ela mexe onde não deveria e uma gema cai e acaba explodindo tudo, ela joga a mochila no rio, ali prejudicando o grupo inteiro, ou então quando ela vai atrás do pessoal e acaba matando o grupo inteiro, até chegarmos no momento mais importante para a virada da personagem, que é quando a sua irmã deixa ela sozinha por alguns minutos ali, após aquele choque de todos os amigos terem morrido, e ela se joga no Silco, buscando ali um amparo, pensando que tinha sido abandonada novamente. Sem dúvidas, essa cena tem muitos pontos importantes que a gente pode tentar entender o desenvolvimento da personalidade dela. Como comentamos, a Powder viu os pais morrerem e isso se tornou um abandono simbólico e irreparável na vida dela. Em seguida, ela se sente abandonada ao ser excluída de diversas missões ou tarefas importantes que os amigos dela realizavam, e após depositar todas as figuras de afeto e de proteção na sua irmã, ela se sente abandonada por ela também. O maior e mais doloroso dos abandonos, porque ela estava carregando também a culpa, da qual ela nunca conseguiu lidar, e a culpa continuou assombrando ela na sua vida. É como se ela não conseguisse deixar ir aquelas imagens, deixar ir aqueles que partiram, como se ela não suportasse mais o abandono, mesmo daqueles que já tinham morrido. Então ela mantém eles vivos na sua mente. Ela precisa manter um elo com eles, seja pelas alucinações, ou seja por estar envolvida em situações de violência, pois foram essas situações de violência que tiraram dela tudo que ela mais amava. O abandono causa sentimento de inferioridade, de não se sentir seguro e digno de amor. Também pode gerar uma instabilidade e comportamentos agressivos. Se a gente olhar de uma visão mais macropolítica, a gente pode tentar entender que o abandono não veio só por parte da família e amigos, mas também pelo Estado, que marginalizava as pessoas nas vielas, tratando elas como inferiores e deixando esse estigma dentro delas. Lá em cima, na superfície, os ladoalteiros estão nos deixando cada vez mais para trás. Então sim, a sua instabilidade e desequilíbrio é super justificável e coerente na série, pois a gente pode notar a insegurança e a dependência da garota como algo que não era natural da personalidade dela, mas sim que o contexto obrigou ela a lidar as consequências dos traumas que ela já vivenciou. E eles irão trazer impactos grandíssimos no desenvolvimento da sua personalidade ao longo da vida. Quando ela percebeu que assassinou seus amigos e perdeu o referencial de proteção, que era sua irmã, ela deixa florescer toda aquela agressividade que estava reprimida dentro dela. Coisas como aquela fixação que ela tinha por explosões desde pequena, elas se acentuam ainda mais, e essa explosão ela é tanto interna quanto externa. Aquela garotinha que sentia medo e insegura em cenários de violência e confronto, agora era o próprio confronto.
A troca de nome é algo que também é super simbólico na troca de propósito da personagem. Por mais que, como adulta, ela tente fazer o oposto de quando era pequena, ao invés de sentir medo, ela acabava sendo impulsiva e corajosa e agia sem pensar. Ao invés de esperar, ela agiu, e ao invés de sofrer, ela reprimiu a sua empatia como se isso fosse um oposto de todas as suas inseguranças. Como se fosse uma forma de se reafirmar no mundo onde os esforços delas não valiam. E mesmo com todo esse esforço para tentar mudar, a gente ainda vê o passado dela assombrando ela, seja por alucinações ou seja pelo próprio nome Jinx, que é uma gíria do inglês para a palavra azar. E dependendo dos rumos que a série for tomar nos 3 últimos episódios, isso pode se alterar. Então sim, vai ter um vídeo na próxima semana com os 3 últimos episódios. Para lembrar que esse vídeo também é para fins de estudo e não um diagnóstico real, afinal, um real é baseado em várias etapas e é bem complexo. Essas características que eu vou citar a partir de agora, elas são baseadas no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Alder, vai? A primeira hipótese que eu acredito ser a que mais faça sentido até o momento é o transtorno de personalidade borderline, que consiste em um padrão difuso de instabilidade nas relações, na autoimagem, nos afetos, impulsividade acentuada, e que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Os critérios diagnósticos, eles consistem em esforços desesperados para evitar o abandono, seja ele real ou imaginário, padrão de relacionamentos instáveis e intensos que se alternam ali entre extremos, perturbação da identidade e instabilidade acentuada e persistente da autoimagem e da percepção de si mesma, impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente destrutivas, recorrência de comportamentos e gestos ou ameaças de comportamentos automutilantes, instabilidade afetiva e humor reativo, como por exemplo uma irritabilidade ou ansiedade intensa que dura apenas algumas horas, raiva intensa que é geralmente acompanhada por uma dificuldade de controlá-la, ideação paranoide associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. Indivíduos com transtorno de personalidade borderline, eles também tendem a se sabotar em diversas situações. Alguns também desenvolvem sintomas semelhantes à psicose, como por exemplo alucinações em momentos de estresse. E isso fica bem claro na Jinx. Certeza que muitos de vocês já estavam nervosos pensando na possibilidade de um transtorno de personalidade antissocial, que é um padrão difuso e de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas. Alguns dos critérios diagnósticos são fracasso em se ajustar às normas sociais, podendo haver repetição de atos que possam resultar em detenção, uma tendência à falsidade, seja por mentiras repetidas ou por uso de nome falso, trapaça, enfim. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro, irritabilidade, agressividade, descaso pela segurança de si ou para quem está ao redor e ausência de remorso. Suas causas elas variam desde fatores de risco ambientais até genéticos, e apesar de ser uma hipótese válida, eu acredito que a primeira, borderline, é ainda mais próxima da personagem. Provavelmente a gente vai ter mais noção disso no decorrer ali dos próximos episódios, para ter certeza se é ou não é o caso da Jinx. Ou pode te transformar em algo maior.